Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guiado e nos protegido. Obrigado por essa semana de lutas, trabalhos, vitórias. Obrigado pela proteção de teus santos anjos. Obrigado porque o Senhor permitiu que na noite de ontem à noite iniciássemos os 10 dias em oração. Hoje estamos no segundo dia. Estamos num pequeno grupo, mas pequeno grupo esse que inclina diante do Senhor e reconhece que o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. Humildemente, dedicamos esse louvor, esse culto ao Senhor, que Ele possa chegar até o seu trono de graça. Pedimos humildemente também, Senhor, uma bênção especial a cada um dos irmãos que se faz presente nessa noite e aqueles que por um motivo ou outro não chegaram ainda, ou que nesta noite não virão, mas que as suas bênçãos, as suas misericórdias possam alcançar a cada uma dessas pessoas também. Continue conosco ao longo dessa programação que se segue, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Só reforçando o anúncio, amanhã serão as 10 horas de jejum. Amanhã são as 10 horas de jejum. Vai começar hoje já. Aqui quem comeu, quem não comeu, só amanhã depois do curso. Bom, vocês vieram, as crianças foram lá no fundo, agora vamos, né? Parabéns, e elas vão aqui nos dar início de um tema desta noite. Isso já é o nosso segundo tema, da programação desta noite. Somos um pequeno grupo, não é mesmo? Eu fiquei um pouco longe de vocês ficaram um pouco longe de mim, mas o fato é que estamos na casa de Deus. E nós temos um tema aqui que vem falando sobre rumo online. Nós precisamos ter em mente que em breve Jesus está voltando. Não importa a quantidade de pessoas que estamos aqui hoje. Algumas pessoas, por um motivo ou outro, não chegaram nessa noite, mas o fato é que nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Amém. E esse tema aqui, ele é muito importante, porque aqui vem falando rumo online. Mas por que rumo online? Por que vencendo em Cristo? A pergunta que fica muitas das vezes é: quanto tempo nós estamos dentro da igreja? Esse tempo que nós estamos dentro da igreja, o que nós estamos fazendo? Estamos adorando a Deus em espírito e em verdade? Em João capítulo 4 diz: o Pai
busca verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai busca tais adoradores. Sabemos que a salvação também é individual. Precisamos fazer por onde? Jesus pagou um preço muito alto pela raça humana caída, nos criou e morreu por nós, para que nós pudéssemos um dia ser restabelecido, voltar como era no princípio, antes da queda de nossos primeiros pais. E para isso nós precisamos vencer em Cristo. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela é morta. Nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé, mas só isso também não é o suficiente. Tem uma frase que muitas pessoas dizem, não é minha, mas também eu costumo dizer: nós nunca poderemos fazer tudo por todos, mas sempre poderemos fazer algo por alguém. Se não é o dinheiro, às vezes podemos fazer uma ajuda, às vezes simplesmente chegar a uma pessoa e dizer que Deus te abençoe. Quando nós falamos de coração, quando flui do nosso coração para aquela pessoa, ela vai ser tocada pelo Espírito de Deus, e muitas das vezes aquela pessoa só precisa de ser compreendida, ela precisa simplesmente de ouvir. Às vezes não é só dinheiro. Outras vezes, quando nós falamos de coração, não da boca para fora, mas quando nós dizemos: estou orando por você. A Bíblia fala que nós devemos orar, intercedendo pelos outros, mas está ficando corriqueiro, está se tornando comum as pessoas dizerem: estou orando por você, mas não oram. Nós afirmamos, reafirmamos uma promessa àquela pessoa, diante dos amigos, das pessoas e diante de Deus. E Deus, Ele precisa das nossas orações. Algumas pessoas plantaram a ideia de que a Bíblia é um livro de contradições. Nós estamos acostumados a ouvir também que um texto, fora do contexto, se torna um pretexto. Tem pessoas que não estudam a palavra de Deus, às vezes ela lê o versículo 2, e fundamentado somente nesses versículos, ela faz um cavalo de batalha. Tem pessoa que às vezes diz assim: amanhã cedo eu vou levantar, vou abrir a minha Bíblia, vou fechar os olhos, vou colocar um dedo, e aonde que eu colocar o dedo, simplesmente eu vou ler. Tudo bem. Agora se imagina se vocês tiverem isso em mente, levantar um dia pela manhã, se arruma, toma café, você vai pegar um avião, então você faz a mesma coisa, você abre a Bíblia em uma página qualquer, você fecha os olhos e coloca aí onde você colocou o dedo, é o versículo que você vai ler. De repente está escrito: em verdade, desde hoje estarás comigo no paraíso. De repente você começa a dizer: será que é Deus me falando alguma coisa? Será que eu estou estudando a palavra de Deus de uma forma qualquer? A Bíblia mesmo diz: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Você pode levantar e ler qualquer versículo, sim, mas a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar. Então muitas pessoas dizem, elas plantam essa ideia de que na Bíblia existe uma contradição, e a Bíblia sendo a palavra de Deus, e se Deus inspirou todos esses autores, aproximadamente 40 autores, das quais escreveram 66 livros, e Deus em sua perfeição, na criação do universo, do céu e da terra, do mar, enfim, do universo, Deus entraria em contradição? Não. Mas as pessoas dizem, aqueles que expressam isso também tentam demonstrar que não existe harmonia doutrinária e temática entre o Antigo e o Novo Testamento. E aqui vem falando deles. Um dos exemplos mais conhecidos é conceituar que existe uma discordância doutrinária entre Paulo e Tiago. As pessoas da época
eles escreviam a Bíblia, no período que eles viviam, da forma como eles pensavam. Cada um pensava de forma diferente, mas eles escreviam a Bíblia e eram inspirados por Deus. E assim, muitas vezes as pessoas dizem isso. No entanto, essa não é uma contradição, nem reflete algum tipo de desarmonia bíblica. Imagine se o rei Salomão, a Bíblia diz que viveu um período de 40 anos como rei de Israel, com pompa e glória. Inclusive o próprio Jesus diz, até mesmo o rei Salomão, que se veste muito bem, não era como os líderes do campo. Imagina se Salomão então pudesse, isso não acontece, mas se pudesse, hoje, ele despertar de um sono, enquanto Jesus não volta, e se deparasse com um dos maiores aeroportos do planeta Terra. Na época dele não existia carro, nem aviões de motor, mas de repente ele via esses aviões de 2 andares. Como ele descreveria na mente dele, vendo esses aviões? Não existia a palavra avião na época dele, não existia motor. Talvez ele descreveria grandes pássaros, gigantes pássaros sobrevoando. Essas seriam as palavras talvez do rei Salomão. Tiago inicia sua argumentação questionando a fé de seus ouvintes. De que serve? Perguntar a Tiago: alguém dizer que tem fé e não ter obras? Será que esse tipo de fé pode salvá-lo? Então o que a gente vê é que a pessoa, ela tem fé, ela acredita, mas ela não tem obras. Existem muitas pessoas hoje, em meio à nossa igreja, que têm muito dinheiro. São pessoas ocupadas demais, dormem pouco, trabalham muito, ajudam muitas pessoas, ajudam muito a igreja, mas isso não é o suficiente. De uma certa maneira, ele está dedicando tempo para o que ele faz, ele ganha muito dinheiro, ele ajuda muito a igreja, mas isso não é o suficiente. Ele precisa dedicar tempo, ele precisa visitar pessoas, ele precisa também dar estudos bíblicos. Ou seja, eu tenho muito dinheiro, vou comprar 2, 3, 4 obreiros, vou pagar para eles fazer a obra que eu não quero fazer, mas vou pagar muito bem para eles. Eles vão ser muito bem remunerados. Não adiantaria de nada. E aqui vem dizendo, a fé não pode viver sem obras. Temos fé, temos dinheiro, mas precisamos ter obra. Mesmo que essa fé seja sincera, que adora a Deus de todo o coração, ao mesmo tempo as obras por si só não podem agir sem fé, pois o importante não é apenas servir aos outros, e sim que devemos realizar esse serviço em nome de Deus verdadeiro, que amamos e cremos. Olha o que está dizendo aqui: devemos realizar esse serviço em nome de Deus, o nome do Deus verdadeiro, das quais amamos e cremos. Para Tiago, compreender a importância dessa comunhão é essencial. Então ele precisava de crer, ele precisava de ter fé, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé e nós precisamos ter obras, seja em casa, seja no trabalho, na hora de lazer, em meio a pessoas das quais não faz parte do nosso convívio cristão, falarmos, testificarmos, nos tornarmos arautos do Evangelho, falarmos sobre Deus. Uma conversa aqui, outra conversa ali, e volta e meia falando de Deus. Não importa se temos muito ou pouco dinheiro, mas falarmos de Deus. Aqui dizendo em outras palavras, não importa quanto saibamos da Bíblia, se não colocarmos em prática aquilo que aprendemos, nossa fé será o quê? Inútil, será morta. Nós precisamos ter fé. Você lembra quando Jesus ressuscitou? Esteve com os discípulos, mas havia um deles, Tomé, não estava. Mas Jesus já havia dito antes de ser morto e crucificado que ele ressuscitaria. 3 anos e meio em meio aos seus apóstolos, que eram 12, os seguidores de Jesus, né? Tinha os apóstolos e discípulos, significa seguidores. Então tinha os 12 com Jesus, que ele escolheu a dedo, e muitas outras pessoas, uma multidão que sempre acompanhava Jesus.
E ao longo do ministério de Jesus, ele sempre falou que ele ressuscitaria. E depois de haver morto, ressuscitou. Dias depois esteve em meio aos discípulos. Eles estavam em um lugar especial, país fechado, eles estavam orando. Jesus adentrou em meio àquela porta fechada. E eles viram os sinais na mão de Jesus, mas como ele estava. E ele disse que para ele crer, ele precisava de ver, ele precisava de tocar. Jesus acabou chamando ele de incrédulo. Embora vivamos em um mundo que é inerentemente corrupto e egocêntrico, o Evangelho de Cristo nos convida a viver, nos convida para viver ou para ver o outro lado, nos convida para ver do outro lado, da qual acreditamos em atos. Aqui falando assim de coisas concretas que a fé na qual acreditamos em atos concretos e vivos. Então aqui a Bíblia mesmo menciona em Mateus 5, versículo 16, Mateus 25, versículo 35 ao versículo 40, para exemplificar quão valioso é reconhecer que a fé de um crente que está morta. Aqui Tiago 2, versículo 20 vem falando, para exemplificar quão valioso é reconhecer que a fé sinônimo de um crente, de um cristão, de uma pessoa que se intitula crer em Deus, está morta. Tiago citará duas histórias tomadas do Antigo Testamento. Na primeira, Tiago lembra seu público do caso de Abraão, aquele citando Abraão, que demonstrou que acreditava e confiava em Deus ao oferecer seu filho Isaque no altar. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que ele teria um filho que tinha 90 anos, e a esposa tinha 80. 10 anos mais tarde, com 100 anos, ele foi pai, e a sua esposa, com 90 anos, foi mãe. E aqui então, demonstrou que acreditava e confiava em Deus, e ele teve fé. Mas quando Deus esteve lá e falou que ele seria pai, e que a esposa seria mãe, a Bíblia não menciona que ela deu risada, ela sorriu. Ela sabia que era estéril, mas quem estava diante dela era Deus. E disse: você vai ser pai de uma grande nação. A esposa de Abraão seria mãe de uma grande nação. Na opinião de Tiago, como consequência deste ato de fé, a Escritura foi cumprida, afirmando que ela afirmou, olha só, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído, isso foi imputado para a justiça. O agir de Abraão é uma manifestação de sua obediência a Deus. Mas a Bíblia mesmo menciona que quando Deus apareceu aí à noite em um sonho, e diz que ele deveria oferecer em sacrifício seu único filho. Por um tempo, por 3 dias, ele ficou pensativo. Sua esposa, Sara, percebeu que ele estava pensativo, mas ele não disse nada. Por 2 motivos que eu acredito. Primeiro, sendo ela mãe, ela foi mãe aos 90. Possivelmente nesse momento, Isaque tinha 10 para 12 anos de idade. Porque de uma altura para frente, quando ele estava subindo o monte, quem levou as lenhas na costa e mais tarde foi o próprio filho, Isaque. Se ele dissesse para a mãe que havia tido um sonho e que ele seria pai de uma grande nação, mas que teria que oferecer o único filho em sacrifício, talvez por ser mãe, por idade avançada, ela não concordaria. A minha linha de raciocínio, ou sendo ele um homem que cumpria cabalmente a lei de Deus, os 10 mandamentos, se ele dissesse para a esposa que Deus havia aparecido para ele em sonho e disse a ele que deveria sacrificar seu único filho, nesse momento Satanás ouviria, porque o sonho de Satanás não tem poder sobre o pensamento, sobre os nossos pensamentos. Satanás não tem poder, mas se ele falasse à esposa, sendo Satanás o acusador dos nossos irmãos, diria que Deus é este, que nos 10 mandamentos diz que não pode matar, mas agora está pedindo que você mate o seu único filho. Abraão ficou pensativo, mas nunca duvidou de Deus.
Essa é a fé que Tiago tem em mente ao declarar que a fé sem obras está morta. Porque explica o versículo seguinte que indica que é por isso que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Pela fé, mas também pelas obras. Essa frase parece estar em oposição com o que Paulo afirma em Romanos, por exemplo, onde ele explicitamente declara que o ser humano é justificado pela fé. Aparentemente, não por obras, independentemente das obras da lei. E aqui tem alguns versículos bíblicos que, se nós analisarmos, nós vamos entender. Mas, às vezes, nós precisamos entender um pouco mais do que o escritor, inspirado pelo Espírito de Deus, porque a Bíblia fala que toda a Escritura ela é devidamente, divinamente inspirada por Deus. O que parece ser uma compreensão doutrinária e teológica, não é. Aparentemente ela pode parecer, mas não é. Pois enquanto Paulo foca no lado mental de ver, aqui vem dizendo, em nossa união espiritual com Cristo, Tiago está preocupado em realçar como demonstramos de maneira prática que temos esta fé que anunciamos. E quando nós analisarmos alguns versículos da Bíblia, nos leva a crer que esse Tiago, das quais nós estamos falando, é o irmão de Jesus. Porque em um dos versículos bíblicos cita irmãos de Jesus, e o primeiro que sempre vem é Tiago. Quando Jesus andava, quando Jesus curava, sempre quem estava mais próximo de Jesus era Pedro, Tiago e João. Então, nos leva a crer que Tiago é o segundo filho de Maria. O primeiro foi Jesus, e o segundo, em seguida, aqui vem então Tiago. Tiago não tem a intenção de pregar o evangelho distinto, promovendo assim um tipo de salvação pelas obras. Não, claro que não. Muito pelo contrário. O que Tiago quer colocar em evidência é que uma vida em Cristo é uma vida transformadora. E se nós temos esta vida transformadora, quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, somente fé já não é suficiente para nós. Nós precisamos das obras. Nós sentimos desejo por nós mesmos de visitar pessoas, de estar em pequenos grupos, de sistematicamente falarmos de Deus. Quando nós estamos em nossa casa, nós fazemos o culto pela manhã, seja 10 minutos. Quando fazemos o culto pela noite, seja 10 minutos. Quando nós fazemos de coração e oramos, automaticamente na nossa cabeça já começa a vir outros pensamentos, de orar por algumas pessoas, de pedir a Deus bênçãos por outras pessoas. Quando eu dou palestras motivacionais, eu sempre faço pergunta. E eu falo assim, eu quero ver as mãos levantadas, e a minha vai ser a primeira a ser levantada. Quantos aqui, eu pergunto, gostam de receber presentes? Todo mundo. Eu acredito que nós todos gostamos. Seu irmão? Sim, parabenizado. Não é gostoso, irmão? Mas a senhora sabe o que é mais gostoso que receber presente? Quando você tem condições financeiras de dar um presente. Você é duplamente abençoado, sabe por quê? Se toda vez que eu vou para a memória, a minha sobrinha já vai fazer 10 anos. E tem as outras crianças da idade dela que eu gosto muito, são 4. Toda vez que eu vou, eu gosto de levar um presentinho para elas. Elas ficam faceiras, e eu vendo a alegria deles, eu me sinto abençoado 2 vezes. Porque eu estou contente porque aquelas crianças gostaram do presente que eu dei a elas. Se nós temos condições, na grande maioria das vezes, a família brasileira, o dinheiro que ganha, se um pai ou uma mãe disser, pelo menos uma vez por mês eu vou levar a minha família para comer um rodízio de pizza, não consegue. É gás, energia, aluguel, você entendeu? Mas a irmã, quando eu perguntei do presente, a irmã sorriu, a irmã também sorriu, a irmã sorriu, o irmão aqui também, mas é verdade, nós gostamos. Não há defeito nenhum, não há mal nenhum. Já, por outro lado, existem algumas pessoas, poucas, que gostam de ganhar presente a vida toda
tem condições de dar e nunca dá nada. Tem pessoas que quando faz pequeno grupo, e, por exemplo, na sexta-feira à noite, por exemplo, na casa da minha irmã, lá em Moura de Moura, Rondônia. A minha irmã é conhecida porque ela faz umas comidas muito gostosas. Então, vamos fazer um pequeno grupo em casa, vamos levar, cada um leva alguma coisa. Eu observo que tem pessoas que têm condições de levar, mas não levam, mas gostam de comer a comida dos outros. Outros não levam, porque na simplicidade dela, ela fica com vergonha de levar o pouco que ela tem, porque às vezes ela acha que a cabeça dela as pessoas não vão gostar. Existe uma diferença. Na pessoa, na sua simplicidade. Por exemplo, quando eu era criança, e ontem à noite eu falei na igreja, quando eu era criança lá no Paraná, chegava no sábado de manhã, chegava uma visita na igreja, era uma briga, no bom sentido, para levar aquela pessoa para casa para almoçar no sábado. Isso acabou por alguns motivos, dentre eles, por medo. As pessoas têm medo. Aqui Tiago vai nos dizer que a esperança compreende não apenas ser ouvintes da mensagem divina, mas igualmente obedecê-la e colocá-la em prática. Aquele que ouve o Evangelho, olha o que ele diz: aquele que ouve o Evangelho sem fazer o que é dito é como aquele que olha no espelho e depois vai embora e esquece o mal que viu. Nós precisamos de fazer o bem, não importa o que aconteça. Não existem contradições no texto bíblico, muito menos desarmonias doutrinárias entre o pensamento de Paulo e de Tiago. Não existe desarmonia. Depende da forma como você está lendo, depende da forma como você está interpretando, mas não existe. Paulo tem em mente a fé que opera em benefício da salvação do ser humano, enquanto Tiago se refere à demonstração de fé. Eu não vou demorar muito aqui, inclusive depois, se eu não puder procurar, vocês estão procurar mesmo site, aquele hino Falar com Deus, no final para nós cantarmos. Já estamos quase acabando. Então vou repetir aqui. Paulo tem em mente a fé que opera em benefício da salvação do ser humano, enquanto Tiago se refere à demonstração de fé. Ambos estão certos, colocações diferentes, mas ambos eles estão o quê? Eles estão certos. Embora a fé seja um sentimento para alguns, ou simplesmente uma aceitação mental para o crente, ela significa experimentar uma vida de obediência, uma vida de comunhão com Deus. E é isso que nós precisamos hoje em dia: comunhão com Deus, uma vida de cristão com princípios, mas vivendo uma vida com propósitos. É por meio dessa fé viva que nossas ações pregam com uma força maior e mais convincente ao mundo que não apenas espera escutar teorias teológicas, mas ver como a fé do Evangelho nos transformou de uma maneira prática. Essa transformação é preciso que haja em nossa vida. Haverá pessoas que viverão a vida inteira dentro da igreja, mas sem consagração, sem amor ao prático, sempre tendo fé, mas jamais ela terá obra. O Senhor nos convida a cada dia a crescer na fé, a amar, como João disse, não de boca, não somente de boca para fora, mas de fato e de verdade. E com esse versículo aqui eu termino, 1 João 3, versículo 18. Então, muitas das vezes, nós cremos, falamos de Deus a outras pessoas, brigamos quando vemos pessoas erradas, porque é muito mais fácil para nós apontarmos o dedo para a pessoa, sempre vai virar algo apontando para nós. Não tem como eu apontar o dedo para alguém, tem três apontando para mim no mínimo. Mas é muito mais fácil nós vermos os problemas dos outros do que os nossos. Agora, quando nós temos uma vida de consagração, quando nós temos Deus em primeiro lugar, quando nós vivemos ou vivenciamos uma vida com propósito em nossas vidas, tudo isso muda. Teremos fé, teremos obra, teremos amor e viveremos uma vida mais leve, mais suave. O próprio Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E ao longo da nossa corrida cristã, nessa corrida terrestre,
nessa caminhada terrestre, não a terra prometida na terra, mas a Canaã celestial. Teremos problemas, dificuldades. Algumas vezes poderemos cair, muitas pessoas caem, mas o problema não é cair. Toda vez que ela cair, ela se colocar nas mãos de Deus, Deus sempre estará com a mão estendida. O livro de Romanos 3, Romanos 3, versículo 23 diz: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 10 diz que não existe um justo sequer. O irmão vai colocar no final para nós cantarmos, fundamentado no que nós estudamos hoje de fé e obras. Vamos procurar ter sempre em nossa mente desejo de estar nos espelhando e inspirando outras pessoas. Fala com Deus. Vamos nos colocar em pé. Não conseguiu achar? Mas é isso que nós temos que ter sempre em mente. O desejo em nossos corações de estar sempre. E é tão gostoso. Se você faz um estudo bíblico, por exemplo, você conversa com alguém, você vai na casa daquela pessoa, você dá um estudo bíblico para ela. Não sei se você já sentiu, quando você está voltando, parece que você vem pisando nas nuvens, que você esteve na casa de alguém e você falou de Deus para ela, para aquela pessoa. Ellen White, no livro Mensagem para os Jovens, tem outros também, mas eu me lembro agora este. Ellen White diz que quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, dispostos a fazer a obra de Deus, dispostos a fazer a vontade de Deus, quando vamos para a casa de alguém para levarmos a mensagem, existem anjos comissionados. Ellen White diz que eles vão à frente preparando o caminho, o Espírito Santo de Deus trabalhando na mente, no coração daquela família, daquelas pessoas, daquela casa, para que nós possamos levar a mensagem. Os anjos de Deus poderiam fazer, mas essa é a única missão que nós recebemos: ir por todo mundo e levar o Evangelho. Vamos cantar ali e falar com Deus.
orarmos com o coração. Imagina se lá no céu Deus olhando, assim como nós hoje nesta igreja, quantas outras igrejas, quantos pequenos grupos ao redor do planeta, neste momento, adorando a Deus, porque o Salmo 150, versículo 6 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E baseado nisso, curvamos nossas frontes e vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos concedidas. Obrigado, Senhor Deus, por permitir nessa noite de sexta-feira, já lembrando o sábado, que nós pudéssemos estar aqui reunidos para adorar em espírito e em verdade. Estamos no segundo dia dos 10 dias unidos em oração, quando esteve lá atrás, no princípio, os apóstolos, discípulos, seguidores unânimes. Foram 10 dias, após os 10 dias, o Espírito Santo de Deus recaiu sobre eles. E é o que nós clamamos neste momento, Senhor, a unção do Espírito de Deus em nossas vidas, para que nós possamos ter fé, e não somente ter fé, como Tiago e Paulo nos dizem. Nós precisamos ter obras.